Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. E esta semana temos connosco uma pessoa que dispensa apresentações. Eu tenho a certeza que todos vós conhecerão Paula Ponce, consteladora, formadora e palestrante. Bem-vinda, Paula. Obrigada, Vanessa. É um gosto estar aqui. Obrigado por este espaço que abres de conversas fora do roteiro. São tão necessárias nestes tempos para trazer a verdade, trazer a consciência. Obrigado mesmo pelo trabalho que fazes. Obrigada. Obrigada. É uma honra ter-te aqui para falarmos deste tema, não é? Das constelações familiares, da visão sistémica, que eu sinto cada vez vai ganhando mais espaço. Mas ainda é vista assim como um bichinho, não é um bichinho papão, mas é assim, o que é isto? Isto é verdade, isto não é? Eu por acaso outro dia lia, já não sei de quem, nem sei se não foste tu que postaste, não sei, não me recordo, que era, não sei se creio ou se não creio, não sei, não é isso que é importante, não é? Importante é experienciar. Claro, claro. Não fui eu que postei isso, mas Mas foi essa é uma grande alguém. verdade. Essa é uma grande verdade. E sabes que é muito engraçado, sabes porque é que de facto as pessoas ainda têm essa reação, assim de alguma desconfiança. Eu observo isso muito quando eu trabalho nas constelações, que é porque de facto isto é um trabalho em que não há controle. Tu, quando estás num campo de constelações e quando estás a experienciar ou quando estás a participar de um grupo de constelações ou quando estás a viver a tua constelação, tu não consegues, tu não controlas. Porque vamos para lá e para além da mente, ok? Nós vamos para além daquilo que nós conhecemos. E isso normalmente assusta as pessoas. Ok? Uhum. É por isso que muitas vezes as pessoas têm algum receio de vir a um grupo de constelações ou de ir fazer uma constelação. E eu gosto de dizer a brincar, mas é verdade, nunca ninguém morreu numa constelação. É verdade, quando as pessoas vêm com medo, eu digo assim: ouçam, toda a gente vai sair daqui vivo. Percebes? Agora, de facto, o que é que há duas coisas que nós tomamos grande consciência nas constelações. A primeira é de que não controlamos nada. Hum, Ok? E isto, ainda hoje, para o ser humano é muito assustador. Ok? verdade. E porque levámos séculos a pensar que controlávamos, não é? Então, o sentir que, espera aí, agora não sei o que é que se vai passar aqui, agora não vou conseguir controlar, é muito assustador. E a segunda coisa que também é assustador para as pessoas e que eu durante muito tempo ouvi e que também eu própria não acreditava, é de que todos somos um. E tu de repente estás numa constelação, num grupo de constelações, com pessoas que tu não conheces de parte nenhuma, e de repente há uma história que tu dizes assim: isto também é meu. Isto também é uma Hum, parte da minha história. A minha relação com a minha mãe também é assim. A minha relação com o meu pai também é assim. O meu pai também foi ausente. E, portanto, percebemos verdadeiramente nas constelações que estamos muito mais ligados do que aquilo que achávamos. Percebes? E, portanto, é como se eu costumo dizer que há um antes e um depois das constelações. E, portanto, a constelação tira-nos muito para além da nossa zona de conforto. E isso às vezes é muito desconfortável, ok? Mas é onde, é onde tudo acontece, é onde a magia acontece, não é? Porque na nossa zona de conforto nada se passa, não crescemos, não é? Então é quando nós saímos da nossa zona de conforto que algo acontece. Eu costumo dizer, é quando a magia acontece, quando nós não controlamos é quando a magia acontece. Então eu percebo, eu compreendo que ainda seja desconfortável e sinto que é por causa destas razões, ok? Mais nada, mas mais uma vez é importante lembrar, nunca ninguém morreu numa constelação ou num grupo de constelações. Portanto, venham experimentar porque vão passar a ver a vida de outra maneira, não tenho dúvidas nenhumas. Eu a primeira vez que fiz a primeira e só fiz uma vez até agora, é efetivamente esse descontrolo. Claro. Porque estou eu sentada no meu lugar, estavam a fazer a constelação, era outra pessoa que estava a constelar, eu estava só na assistência, né, a fazer a sustentação,
E de repente eu começo a ficar muito inquieta, muito inquieta, muito inquieta, muito inquieta. Eu, mas Claro, porquê é que eu estou tão inquieta? Mas e pedem para ir para o campo. E é incrível porque não há controlo não há mesmo, né? controle. Eu não sei porque é que aquilo está a acontecer, mas está a acontecer. E eu fui até com algum ceticismo a primeira vez que fui Claro, com algum, que é isto? claro. E efetivamente, só quando eu passo por lá é que eu percebo, ok, já sei o que é. Sabes que eu tinha amigas minhas muito céticas, eu própria era muito cética. Repara, é importante dizer isto porque as pessoas pensam que isto é só para alguns espirituais. Não, eu sou licenciada em matemática, portanto, para mim a vida era um mais um era igual a dois, não havia cá mais nada, não é? E portanto, eu sei o que é o ceticismo, ok? Eu sei. E eu tenho amigas minhas que me dizem assim: ó Paula, desculpa, mas aquilo é um teatro, vocês estão todos combinados. E eu digo assim, ok, então vem experimentar um dia. E uma concretamente, que é uma advogada, uma amiga minha que é advogada muito cética, ela participou de um grupo de constelações. Na primeira constelação ela não entrou, não foi chamada, mas estava a assistir e eu olhei para ela e começo a vê-la a chorar. Ok, e ela estava na assistência só a participar, começo a vê-la a chorar. Na segunda constelação ela foi chamada. E de repente, quando é chamada, ela dizia-me antes de ir para a constelação, dizia-me assim: se me chamarem, eu vou dizer isto, 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 isto. Ok. Estás a ver o controle. Entretanto, ela foi chamada e de repente é tomada pela energia e olha para mim e diz-me assim: Paula, mas como é que eu estou a dizer coisas que eu não sei? Não fui eu que disse e não sei o quê. Percebes? E portanto, ela saiu de lá com outra ideia, um bocado assustada, porque pensou: isto há aqui coisas que eu não controlo, mas depois ficou fã, porque sabes, é muito interessante e eu gosto muito de dizer isto. Nós só conhecemos 10% da nossa vida. Só 10% da nossa vida, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, é que são conscientes. A parte que é consciente, toda a gente que está aqui a ouvir já viu aquela imagem do iceberg, Hum, não é? Toda a gente. Então, a nossa vida, aquilo que nós conhecemos da nossa vida, é o que está à superfície do iceberg. Mas essa é a pequenina parte, é a parte mais pequenina do iceberg. A maior parte do iceberg está dentro d'água. Então, é assim a nossa história, é assim a nossa vida. Ok? A maior parte daquilo, dos nossos comportamentos, daquilo que nós fazemos, da maneira como nós vemos a vida, da maneira como nós sentimos, é inconsciente. E por isso é que eu costumo dizer, quando alguém vem colocar um tema para constelar, a pessoa está a falar: a minha relação com a minha mãe é isto, a minha relação com o meu pai, eu quero olhar para isto, a minha vida não flui, etc. E internamente eu estou sempre a ver o que é que a pessoa não disse, porque é aí que eu tenho que ir. Eu não vou para hum, aquilo que a pessoa já me disse, porque aquilo que a pessoa já me disse é o que ela já sabe e vai levá-la ao lugar onde ela está. sim. Eu tenho que ir mais longe, eu tenho que ir para além daquilo que a pessoa não disse e não sabe, porque é aí que está a transformação, não é? Então, este é o processo. Eu quando começo a falar de constelações, eu vou por aí fora, porque isto é assim uma paixão, uma paixão, uma Como paixão. é que uma matemática Tá, cética exato. se inicia por este percurso e se transforma numa das figuras em Portugal mais faladas, né, e de referência nas constelações familiares? Olha, é muito interessante porque eu acho que tenho que começar mesmo mais cedo do que isso, porque eu desde pequenina que eu queria ser médica. Desde os 4 anos, quando me perguntavam: Paulo, o que é que tu queres ser quando fores grandes? E eu dizia médica. Não, é que não havia mais nenhuma hipótese, não havia aquele mas, não. Médica. Quando perguntavam o que é que tu queres de prenda de anos, eu pedia caixas de médicos, estetoscópios, etc. E as minhas brincadeiras eram brincadeiras de consultórios, portanto, eu curava as pessoas, punha feridas nas bonecas, punha pensos, etc. E portanto, isto é muito interessante, que é para as pessoas perceberem que aquilo que é a nossa missão, aquilo que é o nosso propósito nesta vida, a criança sabe. A nossa criança sabe. Quando eu tenho muitas pessoas, às vezes pessoas a verem ter comigo e dizerem-me assim: Paula, não sei qual é que é a minha missão. E eu pergunto, faço uma meditação e pergunto: o que é que a tua criança queria ser? Porque a Hum, criança não mente, a criança sabe a verdade, a criança tem lá a essência ainda dela. E portanto, eu desde pequenina queria ser médica. Ok? Essa era a minha essência. Agora, porquê é que a vida me levou para a matemática?
Na altura não sabia responder, hoje sei, que foi por amor ao meu pai. O meu pai era um matemático e um físico, ok? E portanto eu era a menina do papá, e portanto eu sei que hoje fui para a matemática por amor ao meu pai. Mas, ou seja, a minha alma não estava ali. A minha alma não estava ali. E eu fui para a matemática e depois, verdadeiramente, o que é que eu gostei na minha função de matemática? Eu dei aulas, adorei a interação com os alunos, não é? Depois fui trabalhar para um banco, muitos anos, antes disso uma companhia de seguros, mas o que mais me motivava era a relação com as pessoas, não era estar a fazer cálculos matemáticos, não é? E lembro-me que aos 40 anos, 40 e tal, eu ia para o banco e eu gostava imenso daquilo que fazia. Se tu me perguntasses, gostavas do que fazias, eu adorava aquilo que fazia, porque eu tinha muita relação com as pessoas e esfiava uma equipa, etc. E comecei a sentir que a vida não podia ser só aquilo. Estás a ver? Eu comecei a sentir, espera aí, mas a vida não pode ser só eu acordar, ir pôr as minhas filhas à creche, ir trabalhar, chegar a casa, dar banhos, deitar, no dia a seguir outra vez a mesma rotina. Comecei a questionar muita coisa, ok? E obviamente que houve aqui uma fase crucial de mudança desta mente racional, que foi quando o meu pai partiu. O meu pai partiu quando eu tinha 32 anos e a nossa relação era tão forte que pronto, a minha vontade era partir também, portanto eu entrei assim numa depressão muito grande, portanto eu sei o que é uma depressão, eu sei o que é estar num buraco grande, eu sei o que é não ter ânimo para viver, só que na altura eu já tinha duas filhas pequeninas, aliás o meu pai partiu em dezembro e eu passado 15 dias divorciei-me, e portanto de repente toda a estrutura da minha vida desapareceu. E eu olhava para as minhas filhas e pensava assim: bem, se eu não fizer alguma coisa por mim, não sou só eu que vou estar no buraco, eu vou enfiar mais duas crianças no buraco, não é? Pronto, porque estávamos sozinhas as três. E na altura, a minha irmã mais velha, que é assim toda despachadona e tal, disse-me assim: olha, em vez de andares para aí a chorar pelos cantos, vai haver um curso de cristais. Eu acho que era melhor tu ires. E eu pensei assim, eu não faço ideia o que é isto de cristais. Não faço ideia o que é isto, o que é que eu vou lá fazer. Mas se calhar a única coisa que eu sabia é que de facto não era muito bom estar a chorar, mas eu não sabia sair dali. Não é? Isto, repara, eu tenho 65 anos, portanto estamos a falar quando eu tinha 32, portanto isto foi há 33 anos atrás. 33 anos atrás, estas coisas dos espaços e das terapias era assim, tido um bocado de segredo. Percebes? Achavam-se que isto era tudo assim uma bruxaria, uma coisa muito Uhum. esotérica e tal. Pronto. E portanto, eu fui fazer o curso de cristais. E foi muito interessante, foi um fim de semana, sábado e domingo, foi a primeira coisa que eu fiz, ok, completamente fora das matemáticas e da mente racional. E há coisas que é muito interessante, eu costumo dizer, o universo empurra-nos para aquilo que nós precisamos de ver. E portanto eu fiz um curso de cristais, pela primeira vez ouvi falar em chakras, pela primeira vez ouvi falar em energia e eu pensei, isto é tudo tão esotérico, eu não faço ideia onde é que eu estou. Mas o que é um facto é que eu comecei a perceber, comecei a ver para além daquilo que eu estava habituada a ver. Ok? Uhum. E, portanto, vi as características dos cristais, como é que se programam cristais, as funções deles, etc. Muita coisa que eu nem nunca tinha ouvido falar em energia. E no fim, no último dia, ele pergunta, éramos pai 20 e tal, e ele pergunta: quem é que quer ser voluntária para fazer um alinhamento dos chakras com os cristais? E eu, Vanessa, eu garanto-te, não fui eu que pus o meu braço no ar, mas alguém me empurrou, ok? Alguém me empurrou e eu de repente estava com o braço no ar, assim um bocado, tipo a medo. E estava eu, como estava o pai e metade da turma, ok? E ele de repente olha para toda a gente e aponta para mim e diz: tu! E eu gelei, porque eu pensei assim, não faço ideia o que é que se vai passar aqui e eu queria tudo menos estar ali. Queria tudo menos estar ali. E ele manda-me deitar, ok? Põe-me os cristais em função de cada chakra e não sei o quê, pronto. E eu tive a minha primeira viagem para lá de Bagdá, não é? Sem saber muito bem o que estava a acontecer, mas de facto aquele episódio
mudou a minha vida e eu entrei num processo de algumas convulsões, porque isto devia estar para aqui tudo bloqueado, ok? E, e foi a partir daí, sabes, eu tive consciência de que há muito mais do que aquilo que nós vemos. E a partir daí eu comecei com aquela sensação de eu tenho que descobrir este mundo do invisível. Eu tenho que descobrir este mundo que eu ando há uma série de anos a ocultar. Ok? Não sei bem que mundo é, não sei bem para onde é que eu vou, não sei bem que caminho é que é, mas eu sei que existe mais do que aquilo que eu estava habituada a ver. Ok? E então, depois é muito interessante porque quando tu estás disponível, as coisas começam a surgir, sabes? Depois falaram-me em Reiki e eu pensei assim, não, o que é isso de Reiki? Eu não faço ideia. Mas se calhar eu sou uma pessoa curiosa, não é? Por natureza, e isso ajudou muito. Portanto, se calhar vou ver o que é isto. Fiz o nível 1 de Reiki, fiz o nível 2 de Reiki, sabes? E é muito interessante esta história quando fiz o nível 2 de Reiki. Continuava a ser um bocadinho cética, ok? Eu ia fazendo, mas dizia assim, esta coisa de mandar uns símbolos e disto, as pessoas dizerem que isto se transforma, isto não deve ser bem assim, ok? E o universo é muito engraçado porque faz uns testes. Eu lembro-me que nesse dia em que eu tinha feito o nível 2 de Reiki, eu estava com estes pensamentos dentro de mim. Isto não funciona, agora uns símbolos e isto tudo muda, não sei. Não acredito muito nisto. E telefonei para uma amiga minha que estava com problemas na relação de casal e eu perguntei-lhe, olha, como é que estás? E não sei o que. Ela disse, não, isto tem sido tão difícil e não sei o que mais e tal. Isto provavelmente vai acabar e não sei o que mais e não sei. Pronto. E eu, sabes, foi mesmo instintivamente. Desliguei-lhe o telefone e não disse nada. Não disse nada. Não disse que ia enviar Reiki, não disse nada. Aquilo foi um teste, foi para mim. E pus-me a enviar Reiki, ok? Com os símbolos que eu tinha aprendido. E no dia seguinte liguei-lhe e disse-lhe, então Maria, como é que foi ontem? Como é que estás? E não sei o que. Ela disse-me assim, Paulo, eu não sei o que é que aconteceu. Mas ele chegou a casa e nós tivemos ótimos, foi ótima a relação, conseguimos conversar e não sei o que mais. Ainda hoje eu não lhe disse que tinha feito Reiki. Ainda hoje não lhe disse, porque aquilo não era para ela. Ok? Aquilo era para mim. E ainda hoje eles estão casados. Ok? Uau! E portanto, é muito interessante isto, sabes? Eu fiz várias, ou seja, eu falo com o universo hoje em dia como se fosse um amigo e portanto faço muitos testes com ele, digo assim, olha, agora vou ver se isto funciona e tal. E pronto. E portanto, eu fiz ao longo da minha vida, tive várias dúvidas, eu era muito como o São Tomé, ver para crer, ok? Eu tinha que ver as coisas para acreditar nelas. Uhum. E portanto, episódios como este, do Reiki, eu tive vários ao longo da minha vida. Até um dia, sabes, estar em frente a um amigo, hoje em dia é um amigo, mas estava em frente a um xamã, com quem eu ainda hoje faço terapias, e ele olhou para mim nos olhos e disse-me assim, Paula, aquilo que existe e nós não vemos é muito maior do que aquilo que nós vemos. E eu não lhe disse nada, mas internamente eu disse, eu quero conhecer esse mundo do que nós não vemos. Eu quero conhecer esse mundo do invisível. Mas não lhe disse nada, ou seja, foi uma escolha interna, percebes? Foi uma decisão interna. E hoje, sabes, quando faço constelações, eu lembro-me sempre desse episódio, porque eu digo assim, é Uhum. isto que acontece nas constelações, é olhar para o mundo do invisível, daquilo que nós não vemos, que está oculto. Então, foi um processo muito interessante, mas pronto, eu continuei a caminhar, depois à medida depois do Reiki vieram outras coisas, etc. Fui fazendo primeiro, obviamente, uma série de terapias, porque depois eu tive consciência que eu tinha muita coisa para curar aqui, Acho que não é a é? primeira coisa que nós percebemos. Claro, claro. Eu pensei, mas porquê que o meu casamento não funcionou? Ok. Mas como é que acontece isto? Ok. Portanto, fui caminhando, primeiro, obviamente, para me curar e, e senti, ou seja, era como se eu cada coisa que fazia para mim eu sentia-me mais completa.
mas sentia que faltava qualquer coisa, sabes? Eu não sei explicar e é interessante porque há muita gente que chega a mim e diz assim, Paulo, já fiz muita coisa, mas falta qualquer coisa. E eu digo assim, eu sei esse sentimento porque eu já o vivi, já o senti. Faltava qualquer coisa. Eu não sabia o quê, não me perguntavam, não me perguntei o que é que era, porque eu não sabia explicar. E, e comecei, obviamente, com aquilo que já tinha transformado em mim, comecei a fazer sessões para ajudar os outros, mas eu sentia que eu não tinha ferramentas, porque eu era de matemática, não é? Não tinha ferramentas de psicoterapia. Não é? Eu pensei, se eu tiver uma pessoa à minha frente, como é que eu faço? Eu não sei, não é? Então eu fui fazer o curso de Psicologia Transpessoal. E no curso de Psicologia Transpessoal houve uma dinâmica de constelações. Eu não sabia que aquilo era constelações. Aliás, estou a saltar aqui um passo que era importante. Tenho que ir lá atrás. Estou a saltar aqui um passo que é importante. Quando eu estava nesta dúvida de como é que é a vida, será que a vida é só isto? Já não pode ser só isto? Porque, entretanto, tu depois começas a ter consciência de uma série de coisas e começas a questionar muita coisa. A vida não pode ser só isto, ir para o trabalho, vir do trabalho, dar de comer às crianças, pronto, estar com elas, a brincar, amanhã fazer tudo igual, não pode ser só isto. Comecei a questionar. E um dia eu recebi um mail, isto foi outra mensagem do universo, eu tinha ido a uma loja de cristais em Alvalade, e quando ia a sair, a dona da loja diz-me assim, Paula, olha, se não te importas, dás-me o teu e-mail, porque às vezes eu faço uns eventos, ou tenho conhecimento de uns eventos, e assim mando. Se fizer sentido para ti, muito bem. Se não fizer, também, muito bem. Eu disse, ok, claro, claro. E pus-lhe o meu mail. E um dia recebo um mail enviado por ela a falar sobre uma coisa que eu nem sequer sabia, que eram constelações, cujo título era Relações a Dois. No Estoril, isto há mais de 20 anos atrás. No Estoril, ok, e eu pensei, relações a dois, isto é importante eu ir olhar, porque eu já tinha tido uma relação que não tinha funcionado e queria perceber porquê, não? Ou seja, o que é que se passava aqui. E de repente fui. E eu dou comigo numa sala com 120 pessoas, ok? Isto há mais de 20 anos atrás. Com uma mexicana que era a consteladora. Ela era mínima, ela era pequenina, mas aquela mulher a trabalhar era assim, uma coisa do outro mundo. E eu começo a vê-la a trabalhar casos complicadíssimos, complicadíssimos, de pessoas, famílias inteiras com suicídios, pronto, abusos sexuais entre pais e filhos, etc. E começo a ver as pessoas a entrarem de uma maneira e a saírem de outra. Percebes? Com os olhos brilhantes, com uma força de vida, com uma energia. E eu digo assim: Uau, isto é mágico, isto é magia, o que é que está a passar aqui? Isto é mágico. Eu não fazia a mínima ideia que aquilo eram constelações, não fazia a mínima ideia. Mas aquilo era um dia inteiro e eu ia lá para colocar, ou seja, para olhar para o meu tema da relação, que não tinha funcionado e tal, mas quando vi aqueles temas todos eu calei-me, okay? Porque achei que o meu tema era insignificante perante aquilo tudo. E isto é muito interessante, que às vezes colocam-nos no nosso lugar de humildade, não é? Porque nós achamos que os nossos problemas são maiores que todos os outros e depois percebemos que não. E no intervalo da tarde, estávamos a falar, eu estava a falar com umas pessoas e de repente ela passa por mim atrás e mais uma vez alguém me virou e eu virei-me e disse-lhe assim, Ingala, porque ela chamava-se Ingala Roble, Ingala, porquê é que eu não consigo ter uma relação a dois? E repara, Vanessa, estavam 120 pessoas na sala. E ela olha para mim e diz-me assim, menina do papá, hein? Faz favor, diz olhar para esse tema, porque senão não tiveste nem nunca vais ter. E eu pensei assim, como é que esta mulher que não sabe nada de mim me diz exatamente porque eu senti que aquilo era verdade. Eu senti isto, exato, eu sou a menina do papai, isto é verdade para mim. Eu não fazia ideia o que era isso, ok? Cheguei a casa, fui à net procurar o que era a menina do papá, percebi que tinha a ver com constelações e não sei o quê, não sei o quê. Pronto, mas eu na altura tomei consciência, isto é mágico, e depois tu perguntas-me assim, e porquê é que não foste logo aprender isso? Eu hoje sei que era porque eu não estava preparada.
Eu não estava preparada. Isto, ou seja, eu precisava ainda de caminhar mais para conseguir ser consteladora. E mais tarde, quando fui fazer o curso de Psicologia Transpessoal, o tal curso de Psicologia Transpessoal, há mais uma dinâmica. E aí eu percebi, ok, isto é constelações, e eu percebi, ok, isto é super transformador, porque foi, obviamente, muito transformador outra vez. E eu aí disse assim, não, isto agora eu tenho que agarrar nisto. E cheguei a Portugal, porque o curso de Psicologia Transpessoal foi em Espanha, cheguei a Portugal e pus-me na net a procurar formações de constelações. Pronto, e portanto, é muito engraçado porque, de facto, eu fui parar às constelações um bocadinho completamente empurrada pelo universo, não é? Porque, e sabes que quando eu estava, lembro-me perfeitamente na segunda aula, eu lembro-me de estarmos a fazer uma meditação e eu lembro-me de tomar uma consciência, eu já sei isto, não sei de onde é que isto vem, mas eu já sei isto, eu não sei, nem me interessa saber de onde é que isto vem, mas aquilo era tudo tão óbvio para mim, aquilo era tudo tão natural para mim, percebes? Que eu, naquele momento eu senti, ok, é isto que eu quero fazer na minha vida, é isto que eu quero fazer na minha vida, ok? E quando nesse curso de Psicologia Transpessoal deram-nos um questionário para nós respondermos, e a primeira pergunta era qual é que era a minha missão no mundo. E eu fiquei um mês sem conseguir responder, eu não sabia, ok, qual era a minha missão no mundo. E meditava, e há um dia que me veio a resposta, que eu não sabia decifrar muito bem. E a resposta era: eu vou dar o meu humilde contributo para diminuir o sofrimento humano. Hum. E quando eu depois começo a fazer a formação de constelações, eu percebi, é isto que eu tenho que fazer, é esta a minha missão. É assim que eu vou dar o meu contributo para diminuir o sofrimento humano. Portanto, a minha história, como é que começa as constelações, é isto. E depois, muito interessante, porque, sabes, das primeiras frases que eu ouvi na formação, é uma frase do Bart Hellinger, o criador das constelações, que diz que um constelador é um cirurgião. Isso faz aí muito sentido com a E médica eu, que em queria. pequenina, eu queria ser médica e quando perguntavam qual era, o que é que tu queres? Depois mais à frente, o que é que tu queres? Eu quero ser cirurgiã, porque eu quero ver o corpo aberto e o coração a bater e isto tudo a funcionar. Ok? Hum. Então, quando eu li aquela frase, eu digo assim: é isto que eu sou, é isto. Por isso é que eu me intitulo uma médica da alma. Eu sou médica, porque a minha essência é a medicina, ok? E hoje percebo que não podia ter ido para a medicina tradicional, ok? Mas é a medicina da alma, é aquilo que eu sou e que desde pequenina que eu era, não é? Só que depois fui por outros caminhos, por amor e por lealdade ao meu pai. Portanto, é um bocadinho a história. E sabes que naquela fase em que eu andava nos 40 anos, comecei a questionar muita coisa e comecei a dizer a vida não pode ser só isto e comecei a questionar, porque começas a questionar as coisas que pensavas, a maneira como lidas com as pessoas. Pronto, eu acho que essa fase é uma fase de grande transformação e de grande questionamento. Eu Uhum. lembro que na altura fui a um astrólogo, que era um amigo meu, e eu disse, olha, estou aqui cheia de dúvidas sobre a minha vida, sei lá, a maneira como eu pensava já não é a maneira como eu penso hoje, a maneira como eu falava já não é a maneira como eu falo. Pronto. E ele fez-me uma pergunta e disse-me assim: o que é que tu querias ser quando eras pequenina? Eu disse: médica. E ele disse: então é isso que te vai fazer feliz. E eu, na altura, isto é para veres como é que são as nossas crenças, as nossas limitações mentais. E eu, na altura, já com 40 e tal, disse-lhe assim: então, mas eu não vou agora aos 40 anos tirar um curso de medicina. Estás a ver? Uhum. E ele disse-me assim: mas quem é que disse que havia de ser a medicina tradicional? E eu, a seguir, perguntei-lhe: e há outra? Estás a ver? É tão interessante, não é? E há outra? E ele disse: sim, tudo o que suscitar interesse. Pode ser uma palestra, pode ser uma conferência, pode ser um livro. Tu vai, porque um dia tu vais dizer: é isto que eu quero fazer na minha vida. E foi assim, percebes? E agora, quando olhas para trás, faz tudo sentido? Faz todo o sentido e tudo, sabes? E,
E eu hoje, sabes, muitas pessoas que me procuram exatamente com esta questão sobre qual é a minha missão de vida, eu digo assim: continua a caminhar. Diga aquilo que este astrólogo me disse: continua a caminhar. O que suscitar interesse, tu vai, porque um dia tu vais dizer é isto. E eu sei que tudo aquilo que eu fiz na minha vida, tudo, o Reiki, as leituras da aura que me ajuda a ter uma sensibilidade energética que eu não tinha, não é? Portanto, os florais, a perceber muita coisa, tudo aquilo que eu fiz ao longo do meu caminho, primeiro para me curar a mim, eu hoje em dia utilizo nas constelações. Percebes? Hum, E portanto, às vezes as pessoas dizem-me assim: ó Paula, mas porquê é que puseste a mão atrás da pessoa? E eu não sei, porque eu senti que eu tinha que pôr ali a mão. Ai, mas eu senti que era Reiki. Pois, se calhar era. Se calhar é. Se calhar era para te ajudar a abrir o coração, mas não, mais importante do que os rótulos, percebes? hum. É aquilo que tu és levada a fazer, porque de facto o que eu sinto claramente é que quando estamos a fazer constelações, nós estamos, e quando estamos a fazer qualquer terapia, isso é verdade, quando estamos a fazer decoração, nós estamos ao serviço de algo maior, não é? E quando estamos ao serviço de algo maior, nós somos utilizadas e somos empurradas para fazer aquilo que eles lá em cima verdadeiramente querem que se faça, não é? Somos canal, não é? Sim, somos um canal, perfeitamente. E, portanto, é um bocadinho isto. Portanto, a de matemáticas agora, de repente, fala em energias e em inconsciente e em... que é muito interessante. A vida, de facto, é assim, é muito interessante. E há pouco falavas dos 40, não é? Que os 40 te colocaram muitas questões e tu própria chegaste a essa fase com bastantes questões. E eu própria acredito muito que há aqui uma fase, eu não sei se do ser humano em geral, mas em especial eu, da mulher, sem dúvida, que chegamos aqui a uma altura da nossa vida, que até seja por questões fisiológicas, pela chegada da menopausa, seja só mesmo porque é uma fase que culturalmente, né, os filhos já estão a começar a chegar a uma idade que não tarda, saem do ninho, né? Na carreira já estás ali numa fase da carreira, ok, já estás estabilizada e começas a ter uma série de... A relação, né, o casamento, ou está de vento em popa, ou então, né? Já não estás a conseguir tirar o mesmo prazer relacional, não é? Claro. Do ponto de vista da visão sistémica, existe alguma diferença entre o que a mulher, em termos seja de lealdade, seja desse invisível, aquilo que ela não vê, da mulher para o homem? O Bert Hellinger ou outros falam sobre alguma diferença ou aquilo que acontece na família é igual para todos? Não, não é. Não é. E por isso é que a mulher é mulher e o homem é homem. Ou seja, e repara, como é que eu tenho de responder a essa questão? Essa questão é muito ampla e, e temos que ir, ou seja, para além de características fisiológicas e Uhum. físicas, não é? A mulher, quando está na sua energia feminina, é mais sensível, não é? É mais intuitiva, é mais emocional, ok? Portanto, a mulher traz isto, ok? É mais cuidadora, é mais doadora, não é? Uhum. Portanto, a mulher, só pelas suas características físicas e fisiológicas, a mulher é isto tudo. O homem, quando está na sua plenitude da sua energia masculina, o homem é a ação, ok? O fazer, o concretizar. E, portanto, isto é fisiologicamente. Mas, exatamente por causa destas características, quando vamos olhar sistemicamente, o que é que nós percebemos? E eu estou a dizer, aquilo que eu vou dizer agora, isto é aquilo que eu experiencio no campo das constelações. As mulheres ligam-se à sua linhagem feminina, exatamente por estas características de intuição, sensibilidade, emoção, etc., pela dor. Hum. As mulheres ligam-se pela dor ao seu sistema, às mulheres da sua família. E os homens ligam-se pela honra. Que interessante. É super interessante. Ou seja, para além das características fisiológicas,
em termos de lealdades sistémicas, há estas grandes diferenças. Hum, Há estas grandes diferenças. E há uma coisa que é muito importante e que é preciso dizer, é que nós todos precisamos nos sentir conectados, ligados. Não há um ser vivo que viva isolado ao cimo da Terra, nem uma bactéria, nem um vírus, nada. Todos eles têm comunidades, ok? E os seres humanos também são iguais. Ok? uhum. Nós precisamos nos sentir conectados, ok? Então, qual é que é a nossa principal necessidade de conexão? É a quem? É à família, não é? Portanto, se nós não nos sentíssemos ligados à família, nós morríamos. Então, para nos sentirmos ligados à nossa família, conectados ao nosso sistema, nós trazemos lealdades, que é essa maneira de nos sentirmos ligados, ok? E essas lealdades, no caso da mulher, somos leais à dor e no caso do homem, somos leais à honra, ok? Hum. E agora reparem, vamos lá ver uma coisa. Nós temos a ideia que a nossa história começa quando nós nascemos, mas isso é uma grande ilusão que temos. Hoje em dia, felizmente, a epigenética já explica muito isso. Uhum. Nós trazemos muito mais do que a cor dos olhos, o cabelo, a cor da pele, etc. Nós trazemos os comportamentos, as dores, os silêncios, os sonhos não concretizados, mas também as alegrias, a força, etc., dos nossos antepassados. Isso é a epigenética. A epigenética explica isso. E repara, e quando nós vamos à história das mulheres lá atrás, ok, exatamente. Quando, quando nós vamos, tudo começou. Sabes onde é que tudo começou? Começa com o Adão e a Eva. Começou com a Eva, logo ali, Exato, nas dores do parto, na que é exato, má, exato, não é? a Isto começa com culpa. culpa, culpa. Tu é que és a culpada, porque tu é que mordeste a maçã. Uhum, Ok? E portanto, e vem desde aí. uhum. E depois, se tu olhares para, digamos, as guerras, para aquilo que se passou, que infelizmente que ainda se passa, não é? E portanto, o poder que os homens tinham sobre as mulheres, tudo isso, ou seja, são coisas que estão no inconsciente coletivo feminino. Uhum. Estão no inconsciente coletivo feminino, não é? E também há muita coisa que está no inconsciente coletivo masculino, ok? E o que eu tenho observado muito que é trazido deste inconsciente coletivo é as mulheres trazem do inconsciente coletivo, muito escondido, mas essencialmente a emoção que mais bloqueia as mulheres é a culpa e a raiva. Que E muitas vezes... provavelmente a raiva não externalizada. Claro, 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 isso é o pior. Ok, isso é o pior, não é? Quando eu me fecho dentro de mim, muitas vezes a raiva mostrada com eu sou muito zen. Ok, é preciso dizer isto, porque é isto que eu encontro. É esta a verdade. Eu sou Shanti, 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 e muitas vezes, eu digo-te uma coisa porque eu tenho verificado isto, as mulheres que se refugiam por trás desta plenitude, percebes? Muitas vezes puseram capas brutais à sua volta Sim, para se proteger. Mas lá dentro está uma dor enorme. Ok? Eu tenho visto isto em muitas constelações. sim. Ok? E portanto é isto, ou seja, as mulheres trazem muita raiva, muitas vezes não externalizada, portanto oculta, ok? Dentro de si. Não é por acaso, como diz o Gabor Maté, que 80% das doenças autoimunes são das São das mulheres. mulheres, Sim. exatamente por causa desta raiva não externalizada, portanto oculta, ok? Pronto. Uhum. E muita culpa, não é? O Barthelin dizia uma frase genial: quando nasce uma mãe, nasce a culpa. Claro, mas é que é mesmo assim. Porque vai haver sempre qualquer coisa que tu fazes que tu dizes assim: eu não sou boa mãe. Portanto, quando Verdade. nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ok? Eu não Olha, sou. sabes que quando o meu primeiro filho nasceu, e isto foi tão ridículo, e eu agora olho para trás e penso que ridículo. Meu filho nasceu, correu tudo muito bem. Meu primeiro filho estava no hospital aqueles 3 primeiros dias, mudava-lhe as fraldas, tudo normalíssimo, ok, super feliz. Chego a casa, a primeira fralda sozinha.
sozinha, sem nenhum apoio. Claro, Bebê deitado. E eu desato a chorar. claro. E o meu marido chega e diz: O que é que se passa? O que é que aconteceu? Eu não sou capaz. Eu nunca vou ser uma boa mãe. Eu não consigo. O que é que eu faço? De onde é que isto veio? Sim, De onde é que isto vem, não é? Isso que tu estás a dizer. é a culpa. É a culpa, é a culpa. E portanto, é isso, nasce quando nasce uma mãe, nasce a culpa. Porquê? Porque não há mães perfeitas, ok? E ainda bem, eu depois descobri na formação em constelações, descobri ainda bem que não há mães perfeitas. Porque se a mãe fosse perfeita e se nos desse tudo o que nós precisávamos, sabes o que é que acontecia? Nós tínhamos ficado assim. É verdade. Crianças, Não havia sequer necessidade de procurar outra coisa, não havia necessidade porque não saías, não, era tudo tão bom que tu querias ficar naquele colado eterno, não Uhum, crescias. E portanto, felizmente, que as mães dão-nos a vida, que é a maior coisa que existe, e dão-nos o suficiente. O resto que uhum, nós não tivemos dos pais, temos nós que ir procurar. Percebes? E portanto, isto de facto, esta máquina está toda muito bem montada. Nós é que achamos que alguém lá em cima se esqueceu, mas não se esqueceu de nada, isto está tudo muito bem montado. É? Nós é que andamos a dormir. E portanto, é isto, ou seja, de facto, as mulheres trazem isto do inconsciente coletivo. E os homens trazem o quê? Os homens trazem, isto é genericamente, obviamente, claro. depois isto entrelaça-se tudo, não é? Os homens trazem fundamentalmente também culpa, ok, por aquilo que fizeram a outros homens, por aquilo que fizeram às mulheres, etc. E muita vergonha, ok? E portanto, de facto, nós, para além da nossa história pessoal e para além da nossa história familiar, nós hoje em dia ainda estamos aqui por baixo deste grande chapéu de chuva que é o inconsciente coletivo feminino e Uhum, masculino. Não é? E, uhum, portanto, as mulheres sim são diferentes dos homens. E é por isso que uma criança tem que ter um pai e tem que ter uma mãe. Ok? Porque a mãe tem determinadas características, ok? E o pai tem outras características. E é tão importante. Eu fiz este erro, por exemplo, que eu te vou dizer agora. Quando nós nos separamos, nós achamos que só nós é que conseguimos tratar dos nossos filhos. Não é? E quando eles vão passar o fim de semana para o pai não sabe mudar a fralda, o pai não sabe o que é que ela gosta, o pai não sabe dar os medicamentos. E é uma ilusão, ou seja, é muito importante que a criança se adapte às coisas que o pai sabe fazer. A mãe sabe fazer umas e o pai sabe fazer outras. uhum, E aí uhum. é nesta diversidade que ele vai descobrir o que é a vida. Estás a ver? Por isso é que todos temos de ter um pai e uma mãe. Não é? Não há memória de alguém ter nascido de dois óvulos ou de dois espermatozoides. Não é? É sempre preciso um espermatozoide e um óvulo. E portanto, é muito interessante isto. E, portanto, de facto, sim, são coisas diferentes. Somos diferentes. Sentimos as coisas de maneira diferente. Sabes que, para além disto, que eu já falei, uma das coisas que eu encontro nos homens, eu digo-te uma coisa, eu já faço constelações há muitos anos, mas há cerca de, desde há 4 anos para cá, começam a aparecer homens, porque antes disso não apareciam homens. Hum, Os homens não apareciam nas constelações, nem nos grupos, nem a querer trabalhar sobre si. Porquê? Porque repara, os homens, para além de tudo isto que existe, os homens têm em cima deles uma crença, várias crenças, que o homem não chora, uhum. ok? E O homem não pressão. pode. E uma Exato. pressão, não é? Mesmo Pressão! porque se Exato! choram, estão a mostrar vulnerabilidade, São são maricas! fracos, São não são fracos! competentes, inclusivamente no trabalho, não é? Um homem mais empático, um homem um bocadinho mais Emocional! benevolente, Claro! emocional, se calhar não é muito competente para este projeto, para aquilo, para não sei o quê. Houve. Vanessa, quantos homens hoje, eu estou a falar da nossa geração, porque na geração das minhas filhas eu felizmente já vejo isso, mas na nossa geração, quantos homens são capazes de dizer eu amo-te, ou percebe? Ou seja, ter assim mostrar as suas emoções. É muito raro, ok? Uhum, E não é porque eles não sejam, é porque eles não foram educados a ser. Ok? Portanto, eles foram educados a ter que ser fortes, a ser preparados para ir para a guerra e a esconder as suas emoções. E, uhum, portanto, eu digo-te hoje, desde há
4 anos para cá, que começam a aparecer homens a fazer formação e a fazer em grupos de constelações. E quando aparecem, eu faço-lhes sempre um elogio e peço sempre desculpa às mulheres. Olha, peço desculpa, mas agora vou ter que dizer a estes homens que eles são muito especiais, porque para estarem aqui é porque são homens com um grande coração. Porque são homens que não têm medo de mostrar a sua vulnerabilidade, não têm medo. Normalmente a proporção é sempre 90-10, 90 mulheres para 10 homens, eles de repente vão se expor ali perante. Desculpa. De repente vão se expor ali perante uma série de mulheres, estás a ver? E portanto, são homens sempre muito bonitos. Agora, o que é que acontece? Quando eles vêm fazer uma constelação, a imagem que eu vejo é como se tu tivesses a agarrar um bloco de pedra, ok? E estás a esculpir o bloco com muito cuidadinho para não partir, ok? E portanto tem que ser cuidadinho, com muito amor, porque de facto eles têm muitas capas de proteção deles e do passado, dos homens da família. Estavas a dizer isso, a imagem que me estava a vir era de uma ostra, não é? E que Sim, se fores com muita sede, ela fecha claro. e tu tens que ir com muito cuidado. Lá dentro está uma pérola, mas ela, se tu Sim. vais lá, ela fecha e tu não consegues lá aceder, não é? Essa imagem que temos que ir com muito cuidado, porque eles vão se defender, eles vão se fechar, eles vão aprisionar aquilo lá. Claro, claro. E quando eu vejo então numa constelação, num grupo, um homem emocionar-se, eu fico assim, ai, tão bom, estamos a criar um mundo diferente, sabes? Fico mesmo com a sensação de que algo está a mudar, e está mesmo, e está mesmo. Sabes, tu Portanto, é isso, não somos iguais, e ainda bem que não somos iguais. E porque é que, e repara, durante muito tempo eu não percebi aquela imagem do yin e do yang, né, o branco e o negro, percebes? E hoje percebo claramente. Ou seja, a mulher precisa do homem para se completar e o homem precisa da mulher para se completar. É exatamente essa imagem do yin e do yang, ok? Portanto, sim, é isso que nós vamos procurar no homem e é isso que o homem vai procurar em nós, aquilo que eles não têm. E nós vamos procurar neles aquilo que nós não temos e que eles têm, muito mais forte que nós. A força, a capacidade de ação. Agora, o que é que eu verifico da minha experiência? Repara, historicamente, e isto é muito importante, eu acho que nós estamos agora num momento de grande viragem, porque historicamente os homens tiveram que sair primeiro na pré-história para ir caçar, não é? E as mulheres ficaram em casa. Depois eles saíram para ir para a guerra e muitos não voltaram. Então o que é que acontece historicamente? A mulher habituou-se a fazer tudo. A mulher, para garantir o sustento da família, muitas vezes ocupou o lugar do homem também. Não é? Portanto, a mulher continua a ser mulher, mas teve que garantir a segurança da família, teve que garantir a subsistência da família, porque o homem foi para a guerra, teve muito tempo fora e se calhar às vezes nem sequer voltou. Então, repara uma coisa, a mulher, isto é muito interessante, isto foi estudado nas constelações. As mulheres, historicamente, elas tiveram necessidade de ocupar o lugar dos homens. É por isso que as mulheres sabem mudar um pneu, sabem fazer tudo o que os homens fazem. Elas dão à luz e sabem fazer tudo o que um homem faz. Agora, o que é que acontece? Elas são mulheres e homens. Tu vês muitas mulheres com uma capacidade de ação. Eu fui esse caso, não é? Tive que criar 2 filhas sozinhas, eu era pai e mãe. Não havia dúvidas nenhumas, não é? E, portanto, as mulheres foram preparadas, estão habituadas a isso, a ser pai e mãe, a ser masculino e feminino. Okay? Agora, o que é que está a acontecer? E tu vês muito estes movimentos dos homens, etc. O que é que está a acontecer? Os homens estão a dizer assim: nós estamos aqui. Nós estamos aqui, já não há guerra, nós estamos aqui. Okay? E estes grupos de homens estão a dizer, estão a precisar de ir fazer o quê? De ir resgatar a sua energia masculina, não é? A força dos homens da linhagem da sua família, e estão a dizer, e estão a precisar que a mulher
saia do lugar que Demita ocupou. do lugar. Ai, tão bom estar a ouvir isso, porque eu penso e falo isso tantas vezes, mas é tanto isso que eu acho, que Não, mas temos é que que nos demitir desse lugar. e houve uma coisa, isto o Bert Hellinger fazia na Alemanha, fazia formações de 3 dias para os homens. E uma coisa muito bonita que eu ouvi que nunca mais me esqueci. Não é o homem que vai chegar lá e vai dizer à mulher, sai daí. Não é ele. Porque ele veio de uma mulher. E ele sabe que tem mais força. Portanto, ele não vai dizer, sai daí que esse lugar é meu. Tem que ser a mulher a ceder o lugar que ocupou indevidamente ao homem. Percebes? Tem que ser a mulher a dizer assim: não, esse lugar é teu. Ai, mas eu não sei fazer. Não, sabes? Percebes? Ai, mas eu nunca marquei as férias, foste sempre que tu. Mas este ano agora vais marcar tu, por exemplo. Uhum. Percebes? É isto, porque para o homem, claro, se ele tiver. Há muitas mulheres que dizem assim: ah, ele está cá, mas é como se não tivesse. Eu faço tudo. Pois está bem, mas. E depois vais-te queixar. Depois vais dizer que é muito cansativo, porque é assim, a mulher consegue ocupar o lugar do homem e da mulher, ela consegue. Mas depois vai dizer, eu faço tudo, ele não faz nada. Pois está bem, então sai, cede-lhe o lugar a ele. Percebes? Por isso é que as mulheres andam exaustas. Porque as Sim, mulheres estão a ocupar o lugar, o dela e o dele, e ainda não se aperceberam que têm que sair, ceder o lugar ao homem. E dizer, este lugar é teu. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu, quando comecei a estudar estas coisas, eu depois, como sou, gostava de fazer experiências. Na minha última relação, o que é que os homens fazem? Naturalmente dão a mão direita à mulher quando vão na rua. uhum. Isto muitas Uhum. vezes até começa no casamento, assim, na igreja. Portanto, mas eles dão a mão direita porque é o lugar de mais força, ok? Pronto. E eu comecei a fazer uma experiência, portanto, quando eu estava do lado direito dele, ok? Eu olhava para o corpo dele e às vezes o corpo dele estava assim, encolhido, ok? Depois eu disfarçava e passava para o lado esquerdo, portanto ficava ele no lugar direito. O lugar do lado direito, o lugar do lado direito é o lugar do homem, é o lugar da força, ok? Uhum. Então, quando eu passava para o lado esquerdo, ele ficava do lado direito, as costas dele subiam, percebes? É Uau. como se dissesse, este é o meu lugar. Então, é muito interessante. Isto é um movimento que nós mulheres temos que fazer. Somos nós que temos que ceder o lugar ao homem. Porque não é ele que vai dizer sai daí. Ok? Somos nós que vamos ter que ceder o nosso lugar ao homem. E pronto, e Uau. portanto isto é muito bonito. Portanto, há de facto diferenças e ainda bem que há diferenças, quer nas lealdades, como eu já te expliquei, ok? Quer nas lealdades, quer em tudo na vida, sim. Eles pensam de maneira diferente. Sabes que houve uma altura que tinha muitas amigas, isto é muito interessante também. Isto já não é constelações, mas é muito PNL. Houve uma altura que eu queria perceber como é que funcionava o cérebro dos homens, porque eu não sei se tu tens consciência, mas eu na altura comecei a ter consciência que nós mulheres conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Os homens não. Uhum. Os homens não conseguem. Quando estás a pedir uma coisa a um homem, ele tem que terminar aquilo para ir fazer outra. Ok? E eu na altura, aquilo irritava-me, porque, ou seja, eu sempre tive muita energia, sempre consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo e eles não. E eu dizia assim, mas como é que eles não podem? Então fui investigar e descobri um estudo que tinha sido feito nos Estados Unidos sobre, isto é muito interessante, sobre o funcionamento do cérebro dos homens e das mulheres. Então, eles dividiram dois grupos, portanto, um grupo de adolescentes, de jovens raparigas, e um grupo de adolescentes rapazes, que tinham idades semelhantes. E deram uma lista de 10 tarefas, as mesmas 10 tarefas às raparigas e aos rapazes. E deram um tempo, já não me lembro qual era o tempo, não sei se era 5 minutos, 10 minutos, já não me lembro. E puseram elétrodos na cabeça para perceber quais é que eram as partes do cérebro que estavam a funcionar, à medida que eles executavam as tarefas. Então, o que é que eles descobriram? Em primeiro lugar, durante o tempo que foi estipulado, o grupo de mulheres executou as 10 tarefas. Okay? E as tarefas eram do género encomendar uma pizza, marcar uma consulta, sei lá, coisas simples do dia a dia, percebes? Uhum. Uhum.
enviar um e-mail, pronto. A mulher está a comer a pizza e está a enviar o e-mail ao mesmo tempo, não é? E está a telefonar para a médica, a marcar uma consulta para o filho e não sei o que e tal. Pronto. E, portanto, o grupo das raparigas, portanto, isto era feito individualmente, portanto, a maior Uhum. parte delas conseguiu executar as 10 tarefas naquele tempo. Os homens executaram, não sei, 3, 4 ou 5, portanto, muito inferior. E o que é que eles descobriram mais interessante? É que as mulheres conseguem ter os dois hemisférios do cérebro a trabalhar ao mesmo tempo. Hum. Estás a ver? Elas conseguem ter o direito e o esquerdo a trabalhar ao mesmo tempo. Portanto, os elétrodos mostraram que elas tinham, os dois hemisférios do cérebro estavam ativos. O homem não. Quando está com um, o outro estava silenciado, ok? E Uau! portanto, isto é muito interessante porque, e eles explicaram no estudo, os homens têm, para já só conseguem ativar uma parte do cérebro e eles precisam de ter aqueles momentos em que eles chamam a caixinha do nada. Ou seja, Uhum, é aquele uhum. momento em que tu estás a falar com o teu marido e eles estão, parece que estão a ouvir, mas não estão a ouvir. E tu dizes assim, não me estás a ouvir, porquê? Porque eles não estão, eles precisam de ter aquele momento em que é como se fosse um momento de silêncio do cérebro. Portanto, eles chamam a caixinha do nada. Uhum, Percebes? uhum. E isso para mim ajudou-me a perceber imensa coisa sobre os homens. Percebes? Não vale a pena estarmos sempre a estimulá-los porque eles não conseguem, não é da fisionomia deles, não é do funcionamento do cérebro deles. Estás a ver? Sim, sim. Portanto, é isso, é muito. Somos diferentes e ainda bem. E Ainda. dizias há pouco, só assim em género de partilha, antes de terminarmos, dizias há pouco, né, que a mulher se liga muito pela dor à sua linhagem. E é curioso porque a semana passada eu lancei um episódio com a minha mãe e depois andava à procura de umas fotografias que eu sabia que tinha, né, das alturas antigas, da minha avó, da minha mãe. E dou com uma fotografia, precisamente, do casamento da minha avó, em que eu já tinha passado por aquela foto há uns anos, mas agora eu passei e vi. Eu passei e vi. Da outra vez eu não vi. Eu passei e vi que tinha a minha mãe, a minha avó, o meu avô, e ao lado da minha avó tinha a minha bisavó. E ao lado do meu avô, o pai do meu avô, porque o pai da minha avó já tinha falecido. Mas a fotografia estava cortada entre a minha avó e a minha bisavó. E sabes o que é olhar ali? E porque é que isto fez sentido? Porque umas semanas antes eu tinha feito uma leitura de registros akáshicos e lá tinha-me surgido precisamente a minha avó e a minha bisavó para curar. E eu dou com esta fotografia em que a minha avó cortou a foto e retira a minha bisavó do esquema, sabes? E é mesmo o olhar, é que foi quase como, ok, então agora percebo porque é que me apareceu, agora eu percebo o que é que eu tenho que curar, se é que ainda tenho que curar mais alguma coisa. Este corte da, da mulher, da linhagem, e perceber que, e depois isto faz tudo, vai fazendo, vais juntando os pontos. Tudo encaixa. O meu bisavô faleceu muito cedo. A minha bisavó teve que tomar conta dos 5 filhos e ter que ir trabalhar e assumir o papel do homem nessa altura. A minha avó depois casa, tem uma filha, separa-se do marido, vai assumir o papel de pai e mãe. Uhum. A minha mãe tem-me a mim, o meu pai morre, ela assume o papel de pai e mãe. Parece, sabes? Olha, Isso. parece que É isso. Estás a ver? incrível. Vocês estão a repetir padrões, estão a repetir. Sabes que há uma frase do Barthelin que diz: Nós somos mais leais do que livres. Sim. Nós somos mais leais do que livres e é importante termos consciência disto. Às vezes as pessoas dizem: não, eu não estou a repetir. O que é que tu não estás a repetir e o que é que tu estás a repetir? Porque inconscientemente há sempre qualquer coisa que nós repetimos para Sim. nos sentirmos ligados, conectados. Portanto, repara, tu agora descreveste, as mulheres da tua família repetiram padrões. Uhum. E tu dizes-me assim: foi difícil para a tua bisavó? Foi. Para a tua avó também foi. Para a tua mãe também foi.
E enquanto isso não for quebrado, enquanto não tiveres consciência, vai-se continuando a repetir para as gerações em frente. Percebes? E aquilo que, por amor. Por amor. E isto é que é importante, é que sabes que nas constelações é muito interessante porque as constelações mostraram que e isso também por isso é que esta terapia me apaixonou tanto. Tudo o que nós fazemos pela família é por amor. Tudo. A tua avó repetiu o padrão da tua bisavó, ok? A tua mãe repetiu o padrão da tua avó, por amor, mesmo que seja difícil, Sim. ok? Mesmo cortando-a da fotografia. Mesmo cortando, não, corta só fisicamente, mas está cá. E portanto, é isso, nós, por amor, nós repetimos o padrão, nós fazemos o que for preciso pelo nosso sistema familiar. O que for preciso. Isto é um amor imenso, mas é um amor que não cura. É um amor que diz assim, ok, tu foste infeliz, eu também vou ser. Tu tiveste que fazer pai e mãe, eu também vou fazer. Ok? Isto é um amor enorme, altruísta, isto é um amor imenso, incondicional e imenso. Mas resolve alguma coisa? Não. E é incrível como o padrão se repete, não necessariamente nas mesmas condições. Ah, exato, exato, exato. Um foi porque morreu, o outro foi porque se davam mal, ou porque batia, ou porque não sei quê. Eu, pessoalmente, continuo casada, mas durante muitos anos o meu marido estava embarcado e, portanto, eu era pai e mãe. Claro. Pai e mãe. Então, é muito engraçado chegar aqui, não é? E dizer assim, uau, Sim, uau, não sim, é? E perceber isto, e perceber que temos mesmo que curar e para nos tornarmos livres, aquilo que tu dizias, não é? Tem sim, mais força, lealdade, tem mais força, não é? sim, sim, Do que o sim. ser livre. E enquanto nós não temos consciência, nós só conseguimos fazer diferente quando nós primeiro temos consciência. Repara, quando tu agora tu dizes assim, espera aí, há aqui um padrão. Portanto, tu tomaste consciência que há um padrão. Só aí que tu consegues dizer, ok, eu então agora, o que é que eu preciso fazer para fazer diferente? Uhum. Portanto, é isso, é transformar o amor enorme que faz nós ligarmos ao nosso sistema por uma dor, por uma tristeza, por um sonho não concretizado, etc. E fazermos igual. Este é um amor enorme, mas que não resolve nada. E o amor que cura é o amor que diz assim: eu vou fazer diferente, mas honra a vossa história. Ok? Eu não vou conseguir curar o passado, e isto é muito importante porque há pessoas que pensam que vão fazer constelações para curar o passado. O passado não se cura, o passado foi o que foi. O Sim. passado é, ok? Nós somos impotentes perante o passado. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me apaziguar com o passado. Uhum. Eu, para conseguir fazer diferente e honrando aquilo que eu recebi, ok? Eu posso fazer diferente, eu escolho fazer diferente. Então, é isto que as constelações fazem, ajudam muito. E repara, e esta questão que eu falei das lealdades, e que tu deste aqui o exemplo do comportamento, aplica-se, por exemplo, a sintomas físicos. Por exemplo, mulheres lá atrás, isto encontro nas constelações frequentemente, mulheres lá atrás que morreram no parto, que tiveram problemas em criar os filhos, as mulheres à frente vão ter medo de engravidar, ok? Tantas mulheres querem engravidar e não conseguem, não é? Porquê? Porque trazem essa dor oculta. A minha avó, a minha bisavó morreu no parto. O parto é uma coisa perigosa, ok? Então eu não vou passar por aí. Percebes? E portanto, é isto, ou seja, nós trazemos tudo isto, ou seja, fica tudo registado no nosso corpo. E trazemos no nosso corpo essas memórias todas, não são só as que nós conhecemos, são as que não conhecemos também. Então, é por isso que eu costumo dizer, não é para puxar a brasa à minha sardinha, mas eu costumo dizer que nós devíamos vir com um bilhete de identidade e que devíamos fazer pelo menos uma vez na vida uma constelação. Que acho que Sim, fazer o ajudava check. Pelo menos uma está, é pelo menos obrigatória. uma. Exato, pelo menos uma. Porque passamos a ver a vida de outra maneira, percebes? Passamos a ver a vida com outros olhos. Sim. E muda muita coisa, não é? Portanto, e temos, obviamente, sabes, eu gosto de dizer isto porque eu comecei a trabalhar sobre mim, fundamentalmente, portanto, este caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal sobre mim já tem 30 anos, e eu comecei a trabalhar sobre mim
porque eu queria que as minhas filhas tivessem uma vida mais leve do que aquela que eu tive, percebes? E quando eu só despertei para estas coisas aos 40 e tais, não é? E eu hoje, quando vejo jovens de 20 e tal anos, percebes, a fazer um caminho de desenvolvimento pessoal, eu fico tão feliz, porque sei que elas vão ter um caminho mais consciente do que aquilo que eu tive, não é? E vão começar mais cedo, não precisa de ser pesado, não é? E hoje, sabes, hoje eu olho para as minhas filhas e olho para a minha neta e digo assim, valeu a pena todo o trabalho que eu fiz e que ainda faço, porque é importante pensarmos que, quando pensarmos que isto já está tudo feito, estagnamos, não é? E eu não quero estagnar. E, portanto, é um trabalho, ainda há cerca de 3 meses estava a trabalhar sobre mim, a fazer uma constelação, porque senti que havia aqui uma coisa que eu precisava de olhar. E, portanto, tudo o que nós fizermos vai beneficiar as gerações à frente. Tudo. Agora vamos, às vezes perguntam-me assim, ó Paula, mas isto quer dizer que as minhas filhas não vão ter que fazer um trabalho? Isso eu não consigo garantir. E provavelmente vão ter que fazer mesmo, porque senão ninguém cresce, não é? Ninguém cresce quando está tudo bem, portanto nós crescemos nos nossos desafios. Mas, se pudermos simplificar a vida delas, acho que é muito bom. Acho que é muito bom. Ai, tão bom, Paulo. Então, olha, foi assim uma conversa e eu ficava aqui horas a falar contigo e a desbravarmos estes temas, porque Sim, não é para. como me dizes, é um tema tão vasto, mas acho que já apimentou muito aqui a conversa, não é? Sim, sim. E É sinal agradeço. que temos que fazer outro, temos que fazer outro. Temos que fazer outro e temos que Olha, fazer outra constelação, porque eu agora tenho que fazer outra. Tu fizeste-me aqui o bichinho outra vez, porque eu só fiz uma, não pode ser. Tenho que fazer. claro, olha, estás convidadíssima para ires a um grupo meu. Tu moras aonde? Santiago do Cacém, ao pé de Ah, Lisboa. pá, é pertíssimo, é pertíssimo. Eu faço grupos, faço normalmente 2 grupos, um presencial em Carcavelos e outro online, portanto, porque há muita gente, pronto, tinha pessoas que vinham de fora, Algarve, Madeira, Açores, estrangeiro, para vir fazer uma constelação e eu pensei, bem, não tenho que facilitar a vida a estas pessoas. E então comecei a fazer online e é muito interessante porque é super transformador também. Portanto, um dia, olha, quando quiseres estás convidadíssima, está bem? Eu vou E de há uma certeza. coisa que eu queria, uma só mensagem que eu acho que é importante, que é, tudo o que nos acontece, não pensem que é um acaso. Hum, E, portanto, se houver alguma coisa que vocês sintam que é repetitiva na vossa vida, vão olhar para isso. Não protelem. Porque às vezes, seja uma questão física, seja uma questão emocional, seja uma questão de relacionamento, não de, eu depois olho para isto. Não, porque depois às vezes, quando, lá mais à frente é mais difícil, não é? Já deixou rastros, já deixou marcas, não é? Então, não há acasos na vida, tudo tem um propósito. E os propósitos, eu costumo dizer, o propósito é sempre bom, mesmo que doa. O propósito é sempre bom. a Então, intenção que está por trás é sempre exato, boa, não é? esta é a Trazer. origem. Então eu vou deixar ficar aqui, obviamente, para quem não conhece, que eu duvido, e se não conhecem, vão passar já a conhecer. Eu vou deixar ficar o teu Instagram aqui na legenda e eu vou em pessoa e depois vou trazer aqui como é que correu, só por curiosidade, Ok. ah, porque estou assim outra vez a sentir, não, tenho que ir e tenho que ir olhar aqui para esta mulher no sistema, esta minha bisavó e Ai, sim, olhar isso é para preciso. ela, olhar para ela. Integrar essa bisavó tão bonita. Sim. É tão bonito. Paula, muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade, por trazeres o teu saber, trazeres a tua experiência acima de tudo, que é sempre tão bom, mais do que a teoria, não é? Trazeres os teus olhos do teu trabalho, não é? Foi Obrigada, bom. Vanessa, minha querida, mais uma vez pela tua disponibilidade e por abrir este espaço tão importante de, mais uma vez, de verdade e de conexão com aquilo que importa. Obrigada. Obrigada. Obrigada a quem nos esteve a ouvir e vemo-nos para a semana.